Bem, para a gente começar a estilizar o nosso documento, o nosso HTML, nós precisamos do CSS. Existem três formas de CSS que podemos incluir na minha página. Uma delas é o formato incorporado, é o CSS que vem dentro da mesma página onde está o meu documento. E aonde a gente coloca, onde a gente inclui esse CSS? A gente coloca ele dentro do head, em algum lugar dentro do head, geralmente por organização inserimos ele após o title, para ficar mais fácil, somente na organização, mas se eu colocar ele primeiro, vai funcionar do mesmo jeito, tá? É só questão de organização. E como que a gente começa? A gente inclui a tag style. Abro a tag e fecho a tag. Agora, aqui dentro, eu vou incluir estilo CSS, não é mais tag. O CSS tem uma escrita diferente do HTML. A gente tem que informar qual é o elemento, né, o chamamos de seletor. Qual é o seletor que vai ter as propriedades de formatação? Por exemplo, quantos seletores eu tenho aqui dentro do body? Eu tenho H1, é um seletor, tenho P, tem H2, H3, H4, H5 e H6. Isso tudo são seletores, essas tags aqui são seletores. Quando eu quero formatar, por exemplo, somente o H1, como é que eu faço? Então aqui dentro de Style, eu vou informar o seletor. E para eu colocar as propriedades, eu coloco dentro de chaves. Eu vou dar um Enter. É necessário, é obrigatório dar Enter? Não, não é. Mas é mais organizado a gente fazer assim. E cada propriedade que a gente colocar, a gente vai colocar por linha dentro dessas chaves. Então o CSS tem umas propriedades e não se preocupe em gravar. O que você tem que fazer é treinar o código. Aí automaticamente com o tempo você vai gravar isso naturalmente. Então se eu quero colocar, por exemplo, uma cor para o H1, eu coloco color e depois eu coloco 2 pontos e aí eu coloco uma cor. Aqui no VS Code ele já me dá sugestões de cores. Ó, posso rolar aqui, eu já tenho variantes de cores. As cores vêm em nome. Por exemplo, aqui vou colocar esse brown. E para finalizar, eu coloco ponto e vírgula. Então, como é que funciona? Vem a propriedade, logo em seguida 2 pontos e o valor que eu quero dessa propriedade. Eu estou indicando que o H1 vai ter a cor brown, essa cor marrom. Vou dar um Ctrl S aqui e vamos ver aqui na minha página. Olha só, esse daqui é o H1, ele recebeu a cor marrom. O que mais que eu posso fazer? Posso mudar o tamanho da letra? Posso. Eu vou dar um Enter, debaixo da linha, Font Size, vou colocar 60, vou exagerar, 60 px. Aí, nesse caso, eu tenho que colocar px, que é a unidade de medida. Existem outras unidades de medidas que mais para frente eu vou estar explicando, mas por enquanto vamos ficar com px. Px é pixels. Dou um Ctrl S, olha o tamanho do meu texto, aumentou aqui. E se eu quiser mudar a fonte, tem como? Tem. Vou dar um Enter, Font Family, família de fonte. E aqui também eu tenho sugestões de outras fontes. Vou colocar essa CO UI. Vou dar um S. Olha só, mudou o tamanho da fonte. Então aqui eu vou alterando a propriedade conforme eu quero. E se eu quiser formatar o P? Só que o P, eu não tenho apenas um P. Eu tenho vários Ps. Então se eu for pedir para formatar o P, vai formatar todos os P's que estão dentro da minha página. Vai pegar todo mundo. Mas eu quero formatar assim mesmo. Então vamos colocar uma cor nele. Color. Vamos colocar esse azul, esse Kate Blue. Vou dar um Ctrl S e olha o que aconteceu. Todos os P's receberam essa cor. Vou aumentar a fonte do P
também para 18, 18px. Olha o que aconteceu, aumentei. E se eu quiser dar uma margem para diferenciar, eu dou um Enter, vou colocar uma margem externa, vou colocar uma margem de 30px. Olha o que aconteceu, ele deu uma margem na esquerda, no topo, na base e na direita. O margem aqui, por exemplo, quando eu só coloco margem, ele coloca margem ao redor do elemento que eu estou pedindo. Mas e se eu quiser só colocar margem na esquerda, como é que eu faço? Aí eu coloco uma crescente aqui, ó, traço left. Fazendo isso, ele vai colocar margem só na esquerda. E se eu quiser colocar também na direita, então eu acrescento margem right, 30px. Ele colocou na esquerda e na direita. Então é isso. Vamos então para a próxima aula.